Sétimos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Que o nosso maravilhoso Deus nos conceda uma tarde bem harmoniosa, tranquila, que nós possamos tirar um aproveito excelente da aula de hoje e que vocês possam ter, vontade de estar pesquisando mais sobre o assunto, querer aprender mais e mais e mais, né? E vamos manter em oração, buscando que Deus venha, estar cuidando de nós cada vez mais, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando desse maldito vírus. Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar estudando a semana 3 do terceiro PET na página 103. O nosso assunto, as linguagens sonora, visual e verbal. Nós sabemos que a linguagem é a forma que o homem tem para se comunicar, se expressar entre as pessoas, né? A gente acha que somente agora isso acontece, que eu falo somente agora, né? De há uns 5.000 anos para cá. Não. Na verdade, essa necessidade que o homem tem para se comunicar desde quando o mundo é mundo. Os nossos ancestrais, moradores das cavernas, eles já tinham essa necessidade de comunicação. Então, o que eles faziam? Os desenhos, as pinturas nas paredes das cavernas, né? Que hoje são conhecidas como arte rupestre. Então, foi o meio que eles encontraram para estar comunicando. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje, mas eles extraíram todo o material que eles necessitaram da natureza, certo? E assim eles deixaram, essa comunicação para nós. Nós conhecemos como foi aquela época justamente através dos desenhos, das pinturas deixadas pelos nossos ancestrais primitivos. Imagine só se nada disso tivesse acontecido. Então, seria difícil a gente conhecer, né, a realidade dos nossos ancestrais. Bom, então, o nosso texto fala que a linguagem ela pode ser sonora, visual e verbal. Eu imagino que deve ter alguém, tia, eu já sei tudo isso. Isso é muito fácil. Bom, mas só que tem aqueles também que ainda não sabem. Eu sei que nós temos alunos excelentes que procuram pesquisar muito, né? Então, e ler muito, aí fica mais fácil. Mas só que nós temos que estar dando oportunidade para aquelas pessoas que ainda não sabem. Então, a linguagem, ela pode ser não verbal, ao contrário da verbal. Não se utiliza de palavras para se comunicar. Então, a não verbal, ela não vai utilizar de palavras para se comunicar. O objetivo nesse caso é não de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se estar pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais, né? Então, nós sabemos que o nosso dia a dia está cercado por imagens, ilustrações, símbolos, sinais, e nós temos que estar atento a essa linguagem também, certo? A linguagem pode ser ainda verbal e não verbal ao mesmo tempo, como nos casos das charges, cartoons e anúncios publicitários, né? Então, isso também acontece, tá? Então, o uso da linguagem tem um único objetivo, né? Que é estabelecer esse contato entre as pessoas. Essa interlocução pode ter a finalidade de instruir, informar, persuadir, entre outras. Pode ser verbal ou não verbal,
Então, a linguagem não verbal é toda aquela que não se usa sinais verbais, palavras tanto escritas como faladas. O objetivo é utilizar outros meios de comunicação, ou seja, signos visuais, né, que eu já acabei de falar com vocês, certo? Então, é importante saber que elas podem ser híbridas ou mistas, ou seja, elas estão sempre interligadas, né? Ou seja, uma está presente na outra. A linguagem sonora é estabelecida por sons que podem ser através de música, vozes, ruídos, rádio e outros meios. A linguagem visual transmite a mensagem usando símbolos gráficos, cores, texturas e outros, né? E sempre vai procurar transmitir uma sensação, um sentimento, uma ideia pelo aquilo que a gente consegue ver através da imagem, né? Quantas e quantas vezes que tem o texto escrito, tem a ilustração e a gente só de observar, de ler essa ilustração, nós já compreendemos a mensagem, né? Daquele texto, então isso acontece demais. Na linguagem verbal, a comunicação pode ser feita utilizada por palavra, usando também cartaz, propaganda ou anúncio, né? Então a gente pode ver aí na página 104 que nós temos uma ilustração, e essa ilustração nós vamos ter a imagem para a gente estar lendo, e além da imagem ainda tem a linguagem escrita, né, para estar comunicando conosco, certo? Quando nos referimos às linguagens, é importante saber que elas podem ser híbridas, que eu já mencionei lá atrás, ou mistas. Isso é porque elas estão sempre interligadas, elas não estão separadas. Então, elas podem acontecer de forma, né, que uma estar presente na outra. Como se a gente estiver falando sobre a linguagem audiovisual. Na audiovisual, a gente vai ter o som, a gente pode ter sim a linguagem escrita, a linguagem verbal, né? Então, é dessa forma que acontece. Ainda na página 104, vocês poderão ver esse desenho, como que as linguagens elas estão interligadas. Olha só, a linguagem visual, ela está presente na linguagem verbal e a verbal na visual. A linguagem sonora na visual, a sonora também na verbal. Olha só que interessante, né? Então, tem, né, essa ligação entre elas. Bom, eu gostaria é, que vocês fizessem, né, a atividade da página 104, que vocês irão mostrar o que vocês aprenderam. Se vocês não entenderam, eu estou aqui à disposição de vocês. Podem questionar, que o que eu puder fazer, farei sim, tá? E se vocês quiserem, podem ler o texto mais uma vez, que às vezes ficou algo assim sem ser compreendido, então vocês terão mais uma oportunidade. Então, na primeira questão da nossa atividade, você vai estar explicando com suas palavras, é a sua palavra para estar definindo o que é linguagem e qual é a importância para a comunicação entre as pessoas. Então, o que é linguagem para vocês? E por que é importante comunicar, né, com as pessoas? Então, vocês irão estar fazendo a questão 1 de acordo com o seu conhecimento, tá? É uma pergunta, uma resposta mais pessoal. Na questão 2, o que é linguagem não verbal? Explique com suas palavras, tá? Não precisa esperar o outro fazer e postar, não. É você que vai fazer, é com suas palavras. Vocês irão dar a sua opinião.
Questão 3. Quais as características da linguagem visual? Então, como que é a linguagem visual? Qual a característica? Quais são as características principais, né? O que é diferente nela, tal? Aí vocês irão estar respondendo. Na questão 4, observe a imagem, a evolução da comunicação e faça um breve comentário relacionado o uso de imagens e vídeos e nosso momento atual de isolamento social, onde muitas pessoas estão utilizando desses recursos, né? Agora, imagine só vocês, meus queridos alunos, tia está com muita saudade de vocês, mas imagine vocês se nós estivéssemos vivendo há uma década atrás, duas, três, como que o homem estaria nos dias de hoje? Porque hoje nós temos, né, a tecnologia ao nosso favor. Para começar, a aula seria impossível, porque eu tenho certeza que há 10 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso à internet, tinham um aparelho de celular. Eu mesmo não tinha um aparelho de celular onde que eu poderia estar trabalhando com vocês, né? Então, hoje, nós estamos passando por esse momento difícil, horrível, horroroso, né? A humanidade toda que está angustiada, pedindo socorro, mas tem algumas coisas ao nosso favor. Em épocas passadas, o homem já não teve os privilégios que nós temos nos dias de hoje, né? Então nós precisamos de manter em oração, agradecer a Deus e pedir que Ele realmente esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos dando livramento. Amém? Meus queridos, é sempre muito bom trabalhar com vocês, mesmo que seja dessa forma. Mas eu gostaria que vocês tivessem a responsabilidade, o compromisso de estar fazendo as atividades e enviando. Tem muitos alunos que não estão aparecendo, não estão realizando as atividades. O primeiro PET foi o momento que vocês mais realizaram a atividade. E vocês dos sétimos anos, eu até tenho orgulho em falar que vocês formam, né, uma turma bem assim responsável, mas eu gostaria que a participação fosse muito maior, tá? Vamos correr atrás aí do prejuízo e fazer tudo melhor. Que Deus continue conosco. Amém.